Boa tarde, meus irmãos. Que bom estarmos aqui ao vivaço. Hoje é dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 17 horas. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Moro aqui já há 3 anos, mas eu sou carioca da Gema. Sou uma missionária, nasci numa família missionária e estou feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, né, para nós estudarmos. Que você esteja sentindo a presença do Senhor aí onde você está e que o Senhor possa abençoar esse tempo nosso. Amém? Você que está chegando aí, compartilha, avisa o pessoal que nós começamos, tá bom? Para a gente ver aqui o pessoal participando, já que estamos ao vivo, pode colocar aí o seu nome, a cidade de onde você está assistindo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Coloca o seu nome, a sua cidade, para a gente ver, tá bom? Como eu disse, eu nasci, graças a Deus, numa família cristã, família de missionários. Meus pais são missionários da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Até hoje, meus pais trabalham nessa missão. Oi, pastora Cláudia, estamos aqui. E hoje eles estão lá, morando em São Paulo, e já estão indo para o Pernambuco. Meus pais estão indo lá para Recife também, por causa da missão. Então, eu nasci num lar que entendia a missão e que fazia missão. E eu também tive a oportunidade, desde criança, ouvir a verdade da palavra de Deus e também ser desafiada para missões. Eu sempre gosto de lembrar da minha participação nos acampamentos da APEC, acampamentos promovidos para crianças, onde há uma grande ênfase na programação do acampamento de transmitir visão missionária para as crianças. Estão lá no acampamento Boas Novas, o acampamento da APEC, que fica em Mariporã, São Paulo. É um acampamento de uma semana, né, para as crianças. A gente sempre tinha ministração da palavra de Deus, ministração bíblica na parte da manhã e ministrações missionárias na parte da noite, onde os missionários compartilhavam com a gente biografias missionárias e suas experiências reais, atuais no campo de missões. Então, toda aquela programação do acampamento, eu fui muito impactada com aquelas programações. Logo eu me converti muito cedo, eu me converti quando era criança, e também aceitei o desafio para missões quando eu ainda era uma criança, no culto da fogueira, no acampamento. Eu consagrei minha vida para Deus me usar na obra missionária, especificamente entre as crianças. Eu fiz isso aos 12 anos de idade, eu tive esse momento aí de consagração. Quando mais tarde, eu já adulta, eu já tinha feito vários cursos da PEC e já estava até treinando líderes, né, dentro da PEC. Eu trabalhei 10 anos como instrutora de líderes dentro da missão da PEC, de 2004 a 2014. Quando foi no ano de 2008, o pastor me convidou para liderar um ministério infantil de uma grande igreja batista aqui no Rio de Janeiro. E a única forma que eu conhecia de trabalhar com crianças era aquela que eu tinha aprendido no acampamento da PEC, que ali também eu me formei como líder, como conselheira. Então, eu peguei aquela estrutura do acampamento e apliquei na igreja onde eu estava liderando o Ministério Infantil, e para mim, transmitir visão missionária para as crianças era algo óbvio, era assim uma coisa que fazia parte, assim como a Bíblia faz parte, os cânticos, a memorização do versículo, a história missionária fazia parte de um programa ali completo. Mas, para minha surpresa, não era verdade, aquilo não era normal, não era comum. Muitas pessoas estranharam a questão de você transmitir visão missionária para as crianças. Algumas histórias missionárias, a maioria delas são biografias, assim, são histórias grandes, compridas, né? É uma história de muita aventura, então alguns pais estranharam, a equipe estranhou, até mesmo o pastor da igreja, quando eu apresentei o projeto, dizendo que a gente ia compartilhar da visão missionária com as crianças, ele estranhou muito, ele ficou com medo de ser algo enfadonho, algo chato para as crianças, mas, meus irmãos, graças a Deus não foi chato, Deus deu a vitória, foi muito bom, e é sempre muito bom falar de missões, mesmo que algumas pessoas torçam o nariz, não gostem, porque tem crente que não gosta do assunto, mesmo que você... Eu estou contando essa experiência aqui para poder edificar a sua vida e para você perceber que talvez não é só com você, né? Se já aconteceu isso com você, de você desejar falar sobre missões
e as pessoas torcerem o nariz, ficarem contra, dizer que não é um assunto ideal. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês que eu já passei por isso, viu? Mas é necessário falarmos, sim, sobre missões, fazermos missões, é a única maneira de a gente continuar enviando missionários para o campo, é transmitindo a visão missionária para as crianças. Tem uma estatística que diz que 85% dos missionários que estão no campo foram desafiados quando eram crianças. Então, eu me incluo, né, nessa estatística, porque eu fui desafiada quando era criança, e por isso eu aceitei o desafio, deu certo na minha vida, e eu continuo transmitindo dessa visão para as crianças, tá bom? Então, eu cresci ouvindo essas biografias missionárias que estão publicadas aí. A APEC publica a maioria dessas histórias missionárias há muito tempo, já a APEC tem esse costume, né, de publicar essas biografias missionárias em cartazes grandes, bonitos, para você usar na hora do culto infantil, não só num culto missionário, mas eu creio que o período missionário deve ser um componente de cada culto infantil, amém? Você entendeu o que eu disse? Vou falar mais uma vez, tá? O assunto missões, ele deve ser tratado sempre com as crianças, né? Cada culto infantil, cada encontro com as crianças, você deve reservar um período, um tempo para o período missionário, 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu programa para você falar sobre missões. É assim que eu tenho feito desde sempre, desde que eu estou trabalhando com crianças, sempre tem um período missionário, um momento para se falar sobre missões. Assim como nós temos o período de oração, o período de cânticos, nós temos o período missionário. Eu acho que é uma habilidade básica do líder de crianças, saber planejar um bom programa e executar o programa que ele mesmo planejou. Então, para você planejar um bom programa, você tem que conhecer os componentes de um bom programa. E missões pode ser um componente do programa seu. Você que tem aí o desafio de estar planejando os programas de culto infantil, de EBD, você que lidera ministério infantil na sua igreja, é muito desafiador liderar o ministério infantil dentro de uma igreja local. Então, quero deixar essa palavra aqui de você como líder do ministério, responsável por planejar o programa, de você considerar o assunto missões para algo de todo encontro com as crianças. Já pode deixar planejado que 10 minutos vai ser reservado para transmitir visão missionária para as crianças, e há várias formas de você enriquecer esse período do programa, tá bom? Nós estamos aqui para falar um pouquinho desse assunto, nós temos um período aí de 1 hora para falarmos, e eu oro para que Deus abençoe esse nosso momento, para que seja bênção na sua vida, que daqui você consiga juntar isso aqui com o conhecimento e a prática que você já tem, e que possa abençoar a sua vida. Com certeza está sendo bênção para mim também poder estar aqui. Quero agradecer a pastora Cláudia Guimarães, que estou vendo que ela está aí conosco, participando. Que bênção, né? A pastora Cláudia não só organizou toda a conferência, tem diversas atribuições, muitas tarefas, muitas responsabilidades, mas ela está aqui conosco também assistindo, né, deixando como um exemplo de participar e de estar participando com todos os palestrantes aí. Um beijo, pastora Cláudia Guimarães, eu quero agradecer o seu convite e oro para que o Senhor abençoe todos os projetos da sua vida, do seu ministério, da sua família linda, que eu amo bastante, eu estou doida para rever todo mundo, tá bom? Um beijo aí para todo mundo que está mandando, Vanderleia de Piabas, né, o pessoal aí que mandou mensagenzinha dizendo o seu nome e sua cidade. Mas já vamos lá para o nosso assunto, senão o nosso tempo vai embora e a gente não vai conseguir falar sobre os 10 P's de missões. O nosso tema são as 10 palavras com a letra P, para a gente conversar um pouquinho sobre missões, tá? Então, nós selecionamos 10 palavras com a letra P. Quero abrir também aqui dizendo que o meu pai, o pastor Antônio Jorge Araújo, que é um missionário da PEC, ele está lançando um livro agora em dezembro, sobre visão missionária para as crianças. Ele colocou no livro dele essas 10 palavras com a letra P, e ele fala bastante sobre cada palavra dessa com a letra P. Eu estou pegando aqui uma partezinha desse livro dele, que vai ser lançado agora em breve, em dezembro. Depois eu deixo meu telefone aqui, tá? Para quem quiser esse livro dele, eu também compartilho com vocês esse material muito bom que ele está organizando aí para a gente, tá? Paz do Senhor a todos, nossos irmãos lá de Santo André, São Paulo, Rio de Janeiro, Assembleia de Deus de Madureira, que benção. Vamos começar, irmãos? Falar de consciência missionária? 10 palavras que começam com a letra P.
A primeira palavra, né, que começa com a letra P é a palavra propósito. Pode colocar aí a palavra propósito. Vamos pensar aqui um pouquinho que Deus tem propósitos. E quando a gente fala de missões, é porque Deus tem propósitos. E o propósito de Deus é fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Deus tem propósitos para mim e para você. Isso também é muito importante. Nós lembrarmos que Deus tem propósito para cada pessoa. E dentro do grande propósito dele, quer fazer o nome dele conhecido aonde? Em toda a terra. Inclusive, eu tô com uma camisa bonita aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês viram. Ó, minha camisa. Amo missões. Dá para ver aí? Mais ou menos, né? Dá para colocar um foco aqui, ó, na minha camiseta? Amo missões? Ah, beleza. Amo missões. Tá aqui. Nós temos essa camiseta e outras também de missões e de outros temas na nossa livraria. Nós temos uma livraria no centro de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, tem uma livraria ali no centro. E temos loja virtual também para todo o Brasil, até pessoas de fora também. Então, essa camiseta e tem a bata, também o vestido, quem quiser, tá bom? Tem o WhatsApp da Ana Lúcia aí, que é a nossa secretária, DDD 21, porque nós estamos no Rio de Janeiro, 99264-8118. O propósito de Deus é que o nome dele seja conhecido em toda a terra. E ele tem propósito para cada pessoa. É tão bom saber que Deus tem um propósito para mim, que Deus tem um propósito para você, não é bom? Não é excelente pensarmos sobre isso? O propósito de Deus. Tem um cântico antigo da PEC também, mas a gente já chegou a cantar em um dos cultos de formatura, no final do curso, né, dos professores evangelistas de crianças, geralmente o coral de formandos canta, e tem um cântico assim: sim, Deus tem propósitos para mim e para você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso neles crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é o teu guia, é o teu consolador. Neste mundo, aflições nós vamos enfrentar. Aí é lindo o cântico, tá? Não vou lembrar ele totalmente, mas o refrão era assim: sim, Deus tem propósitos para mim e para você. Sim, Deus tem propósito para mim e para você. Amém. Deus tem propósitos. E um texto que separei aqui para falar sobre o propósito de Deus, que ele seja engrandecido, que ele seja conhecido em toda a terra, é o Gênesis 12, aquele texto famoso quando Deus chama Abraão e faz dele um missionário. Quando Deus chama Abraão e fala para ele: olha, sai da terra da sua parentela, sai do meio dos seus parentes, e você vai para a terra onde eu vou te mandar. E Deus estava ali com o seu coração cheio de propósito para a vida de Abraão. E falou para Abraão: eu vou fazer o seu nome conhecido, de ti eu farei uma grande nação. E Deus tinha um propósito não só para Abraão, mas para todos nós, a partir daquele chamado. Então fica aí o Gênesis 12, e com carinho para você, eu dedico para você nessa tarde o Gênesis 12, 2. Marca aí na sua Bíblia, Gênesis 12, 2. Se não está sublinhado ainda, fica a minha sugestão aqui para você sublinhar na sua Bíblia o Gênesis 12, 2. Na minha Bíblia, em todas as minhas Bíblias está sublinhado Gênesis 12, 2. Fica aqui uma sugestão para você. Então, Deus tem propósito. E um grande propósito de Deus é que a verdade seja passada de geração em geração, que uma geração sirva a outra. Por isso, o nosso foco aqui nas crianças, não porque nós não atendemos outro grupo de pessoas, não porque a gente não fale de Jesus para outras pessoas, nós falamos de Jesus sim, para todos, para todas as pessoas, mas nosso foco está sim nas crianças, porque a verdade tem que ser passada de geração em geração. Nós, adultos, temos que ter um compromisso com as crianças, é importantíssimo, dentro desse propósito de Deus, que a verdade seja passada de geração em geração. Amém? Prontos? Podemos passar para a segunda palavra com a letra P, correndo aí contra o tempo. Espero que você esteja bem aí na sua casa, no conforto da sua casa. Que maravilha essa conferência online, né? Totalmente gratuita, cada um na sua casa. Que benção. A segunda palavra é poder. Então, é importante
nós falarmos aqui sobre o poder de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 9, 10. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Êxodo 9, 16. Êxodo 9, 10, não. Êxodo 9, 16, tá bom? Abre aí a sua Bíblia, que eu estou abrindo aqui a minha. E aí, pessoal, vocês estão aí colocando o nome de vocês, a cidade, para depois eu vou olhar tudo, eu vou ver os comentários. Êxodo 9, 16. Mas agora, para isso te conservei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você leu aí na sua Bíblia também? Então, isso aqui é Deus falando, né, para o faraó. Olha, que Deus tinha conservado, então, para mostrar para ele o seu poder, né? Moisés está falando aqui com o faraó, então você pode ler aí o Êxodo 9, a partir do verso 13. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e diz para ele: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que ele me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que você saiba que não há outro Deus em toda a terra. Porque agora eu teria estendido a mão e ferido a ti e o teu povo com pestes, né? E tu terias desaparecido da terra, mas eu te conservei para isso, para te mostrar o meu poder. Olha que bênção! E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus falando com o faraó através de Moisés, que preservou a vida dele para que ele visse o poder de Deus. Então, Deus tem esse propósito de mostrar o seu poder para todos os moradores da terra, para todas as pessoas. Deus é todo poderoso, ele tem um poder inigualável, né, que não dá para a gente equiparar com nenhum outro tipo de poder, e Deus, ele revela o seu poder, ele tem o propósito de revelar o seu poder através de nossas vidas. E o poder de Deus pode ser também comparado à glória de Deus, né? Então, Deus quer manifestar a sua glória, manifestar o seu poder através dos seus servos, e por isso existem missões também, tá bom? A terceira palavra, também com a letra P, vamos lá para a terceira palavra, pessoas. É muito interessante a gente pensar em pessoas, porque Deus quer alcançar as pessoas com o seu poder. A Bíblia mostra o grande amor de Deus pelas pessoas. Marcos 16:15, que é conhecido nosso como o versículo da grande comissão, quando Deus nos enviou, nos ordenou para que nós fôssemos por todo o mundo e pregássemos o evangelho a todas as pessoas, né? Tem versão da Bíblia que fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem versões que falam: vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Então, essa palavra aí, pessoas, com a letra P também é importante, para entrar aqui na nossa lista de 10 palavras com a letra P. Nos lembra também o texto de Mateus 24, né, que fala que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, enquanto todas as pessoas não tiverem ouvido ainda falar do poder de Deus, da grandeza de Deus, a verdade sobre Deus, não virá o fim, né? Mas quando todas as pessoas tiverem ouvido a verdade, ouvido falar sobre Jesus, então virá o fim. Esse texto que está lá em Mateus 24, e o texto de João 3,16, também bem conhecido por todas as pessoas no mundo todo, diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, né, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós estamos ensinando esse versículo para as crianças, e quando eu estou na parte da explicação do versículo, eu explico para as crianças que o mundo, nesse versículo, Deus amou o mundo, significam as pessoas que vivem no mundo, né? Deus ama as pessoas. Quando a gente fala assim, vai todo mundo, quer dizer, vão todas as pessoas. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas que vivem no mundo, pessoas de todo o mundo, de todas as nações, são amadas por Deus. Então, João 3,16 também nos faz pensar nesse grande amor de Deus
por todas as pessoas. O quarto ponto aqui que a gente vai colocar, com a letra P, a gente repete a palavra pessoas, mas a gente coloca aqui pessoas em movimento. É muito importante nós pensarmos nessa movimentação das pessoas e que Deus coloca realmente as pessoas em movimento. É muito interessante a gente pensar aqui na habilidade que Deus tem de colocar as pessoas em movimento. E, na verdade, um missionário, uma pessoa que tem um coração missionário, que eu acho que todos os cristãos devem ter o coração missionário, devem ter essa visão missionária, né? Eu acho que é uma conduta cristã, você ter uma perspectiva global, uma visão de mundo. Todo mundo, todo missionário tem as malas prontas, na verdade, o coração dele está disponível, totalmente disponível, não está preso a nada, nem ninguém, ele está pronto para ir onde Deus enviar, para onde Deus mandar, eu irei. Tem uma dessas lições da PEC que eu sou apaixonada por todas elas e tive a bênção de ouvir essas histórias todas quando eu era criança, que o tema da lição é Eu iria a qualquer lugar por ele. É uma lição, é uma biografia de um radialista que se doou totalmente para o Senhor e foi uma bênção nas mãos de Deus. O evangelho chegou a muitos lugares através da vida dele. Então você tem que ir a qualquer lugar por ele. É um amor muito grande que tem que estar no nosso coração, um amor por Deus. Por isso, Deus pode colocar pessoas em movimento, pessoas que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Atos, capítulo 1, versículo 8, me faz lembrar disso um pouquinho, para eu tentar aqui compartilhar com você o que fica na minha mente. Atos 1:8, quando o Senhor Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Galiléia, até os confins da terra. Tem muita coisa nesse texto, como todos os textos da Bíblia são ricos e merecem a nossa atenção, nosso estudo, a nossa interpretação cuidadosa e a nossa aplicação cuidadosa também de cada texto da Bíblia, mas esse Atos 1:8 mostra que deve ser simultaneamente, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Não é que é uma coisa de cada vez, é simultaneamente, a obra de Deus tem que avançar em todo lugar. Então, você que é crente de verdade, assim como eu, você está aqui agora e por enquanto. Mas enquanto você está aqui, você ora por lá, e o seu coração está lá também, e você tem que dar um jeito na sua vida de você estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Amém? Entendeu? Você tem que estar aqui e tem que estar colaborando lá e acolá, em vários lugares ao mesmo tempo. É Atos 1:8, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, aos confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Não é uma coisa de cada vez. Então, é tanto aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil e no mundo, ao mesmo tempo. Eu estou aqui em Niterói, mas eu não estou presa aqui, né? Você está aí na sua cidade, mas você não está preso aí, né? Se Deus quisesse que a gente ficasse preso num lugar, Ele teria feito a gente igual as árvores, né? Plantado ali, mas a gente não está preso porque justamente Deus quer as pessoas em movimento, né? Deus quer que você vá para lá, para cá, e que você seja totalmente disponível, desprendido de qualquer coisa. Não podemos nos prender nem mesmo a nossa família, né? A Bíblia diz que aquela pessoa que ama mais o pai e a mãe, ama mais do que ele, ama qualquer pessoa mais do que ele, não é digno dele. Então, nós não estamos presos a nada nem ninguém. Deus pode nos enviar para onde ele quiser, amém? Deus sabe do meu coração. Eu estou hoje aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, mas Deus sabe o desprendimento do meu coração, a minha disponibilidade, minha, do meu marido também, do Caio, que ele pode nos enviar para onde ele quiser. Nós estamos prontos para dizer sim para o Senhor, arrumar nossas malas com poucas coisas, tá? Porque o missionário, ele já fica assim, é pouca coisa mesmo que você tem, para ter esse desprendimento, para você viver em movimento. Amém? E Deus, então, ele promove a conexão de pessoas, e você vai conhecendo pessoas, e vai gerando essa conexão, totalmente dirigida ali pelo Espírito Santo de Deus, tudo para o propósito de Deus, para que o nome dele seja engrandecido, para que as pessoas do mundo inteiro possam conhecer o poder dele. Eu gosto muito também do texto de Atos, capítulo 8, para falar de pessoas em movimento, porque o texto de Atos, capítulo 8, conta a história de Filipe, né? De Filipe era um evangelista,
um pregador da palavra de Deus, ele estava ali em Samaria pregando a palavra de Deus, e mostra o texto que Filipe estava sendo bem sucedido, é como se ele fosse pastor de uma grande igreja que estava crescendo, onde ele pregava, as pessoas se convertiam, e ali em Samaria, bem no centro, né, tinha muita gente, quando de repente o Espírito Santo fala para ele ir para o deserto. E parece que não dá para entender, você está num lugar que está tendo sucesso, que tem muitas pessoas em volta de você, de repente Deus fala para você ir para um lugar onde não tem nada, onde não tem nem gente, nem tem nada. A Bíblia diz que Filipe obedeceu a voz do Espírito Santo, obedeceu a voz de Deus sem entender, não sei se ele entendeu ou não, diz a Bíblia que ele obedeceu, ele se dirigiu para o deserto, e lá no deserto ele tem um encontro com aquele etíope, um tesoureiro eunuco, que vinha lá da Etiópia, querendo conhecer a Deus, querendo buscar Deus, e não encontrava Deus. Foi até Jerusalém para tentar encontrar Deus, encontrar alguma pessoa que falasse para ele de Deus, e ninguém falou de Deus para ele. Ele achou um rolo da Bíblia, então ele pega aquele rolo da Bíblia, tenta ler ali para entender alguma coisa, e nesse exato momento Deus chama Filipe, fala para Filipe para lá para o deserto, e Filipe se encontra com aquele homem. Diz a Bíblia que Filipe explicou para aquele homem o que o texto estava dizendo, que o texto estava falando de Jesus, sobre Jesus. O homem etíope estava lendo o texto de Isaías, né, o profeta Isaías, falando do sofrimento de Jesus. Então, Filipe explica para aquele homem crê em Jesus e é batizado logo em seguida. Então, tem esse texto maravilhoso de pessoas em movimento. Como que aquele homem etíope sai lá da Etiópia, vai para Jerusalém, como que Deus dirige Filipe para o deserto, eles se encontram ali naquela estrada, na faixa de Gaza, e ali aquele homem nasce de novo, e o evangelho, então, se espalha pela África, lá para a Etiópia, e é uma benção. Então, a gente entender algumas coisas a partir desses textos bíblicos, levando o nosso coração para missões, levando o nosso coração para sermos obedientes, levando o nosso coração para ser desprendido, para ser disposto. É muito bom ver que a Bíblia toda fala sobre missões, né? Sempre quando esse assunto missões é falado, divulgado, as pessoas citam Atos 1:8, talvez, o Marcos 16:15, Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, mas é bom a gente perceber, né, dar o braço a torcer, que a Bíblia toda fala de missões, e logo quando Deus chamou Abraão, pai da fé, fez dele um missionário, colocou ele em movimento, tirou ele daqui, jogou para lá, né, Deus fez o seu filho unigênito, Jesus, um missionário, uma missão, ele foi obediente. Então, ser missionário é ser obediente e ter uma missão, é ter um propósito. E Deus faz também essa conexão de pessoas e coloca pessoas em movimento, e eu queria que o Espírito Santo falasse isso ao seu coração, que é necessária a movimentação das pessoas, amém? A quinta palavra, com a letra P, nós até mencionamos já aqui, perspectiva global. Então, o cristão ele tem que estar pronto para partir, ele tem que ter esse amor pelo mundo, porque Deus amou o mundo, as pessoas do mundo inteiro. Então, você, meu irmão, tem que estar pronto para ir para onde Deus te mandar. A Bíblia fala do mundo todo, né? Vão pelo mundo todo, né? Prega o evangelho a todas as pessoas, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Então, temos que ter uma perspectiva global. Infelizmente, algumas pessoas, alguns cristãos, irmãos nossos, eu não sei porquê, não têm uma perspectiva global. E quando algum irmão nosso está indo para fora, está indo lá para a África, principalmente, para Moçambique, para Angola, para um lugar distante, e faz projetos de arrecadação de qualquer coisa para levar para lá, tem pessoas que reclamam, né? Tem gente que fala assim, a minha África é aqui, a nossa África é aqui, tem tanta gente pobre aqui, por que que vai para lá? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se a pastora Cláudia está aí ainda, assistindo aqui a gente, participando, mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu já falei aqui. É aqui e lá ao mesmo tempo. Não é porque você está aqui que é só aqui. É aqui e é lá também, né? É aqui no Brasil e em todos os países ao mesmo tempo. Você tem que abrir a sua visão e o seu coração para entender
que é aqui e lá ao mesmo tempo. Agora, como que Deus vai usar minha vida, a sua vida, para alcançar pessoas tanto aqui como lá? Eu não sei, mas você tem que estar livre, liberto, solto, desprendido, disposto a abençoar aqui e lá ao mesmo tempo. Se você não foi ainda convocado para ir, ore pelos que vão, abençoe aqueles irmãos que estão indo já, porque Deus está enviando, amém? Amém. É no mundo todo, tem uma perspectiva global, é o quinto P. Vamos para o sexto P. Vocês estão aí comigo, gente? Cadê os comentários de vocês? Não estou vendo os comentários. O sexto P, talvez esteja ruim aí para vocês verem. Preparação. Não ficou boa essa letra azul em cima do preto. Olha que a gente dá aula de comunicação visual e a gente fala que não pode ter uma letra escura em cima do fundo escuro, né? Mas não fui eu que fiz esses slides e não deu tempo, irmãos, de eu corrigir aqui essa palavra preparação. Não dá para ler direito, mas está escrito aí preparação. É necessário a capacitação, sim, a preparação. A Bíblia fala de obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Existe muita coisa em relação a esse assunto aí de preparação, as pessoas entram até em discussão, se é necessário ter capacitação ou não, se é necessário ter treinamento ou não, mas é importante sermos preparados, é importante termos preparação. Agora eu quero falar com você sobre preparação. Tem aí uma imagem que nos confunde um pouco, porque essa imagem mostra um canudo, um capelo. Nós estamos falando de preparação, mas não somente a preparação formal, né, de você ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, nem uma preparação formal. Existem vários tipos de preparo. Quando a gente fala de preparo e que o líder usado por Deus, o servo de Deus tem que ser preparado, esse preparo é uma coisa muito complexa. São vários tipos de preparos. Mas, meu irmão, eu creio que você está preparado em alguma área. Eu sou preparada em uma área ou outra, eu não sou boa em tudo, você não é bom em tudo, a gente tem que saber isso, mas em uma área ou outra, Deus te preparou. Deus, ele distribui os dons, Deus é quem dá as habilidades também. A habilidade vem com a prática, a habilidade vem com a experiência, é Deus que nos dá essas possibilidades de experiência, de prática. Muitos são habilidosos natos, nasceram com habilidade, outros vêm com esforço, com muito treinamento, mas a questão que nós estamos falando é que é necessário o preparo, sim. Em alguma área você já está preparado, você já está pronto. A questão é você saber no que você é bom, o que você já está preparado. Eu acho que está havendo muita confusão das pessoas não entenderem qual é o seu quadrado, né? Em que área Deus preparou você, que área Deus já te deu habilidade, que área você tem facilidade, em que área você se preparou de uma maneira formal. Então, existem muitos tipos de preparo e vale a pena nós buscarmos todo tipo de preparação para sermos usados na obra do Senhor, porque não é brincadeira, não é brinquedo, e a gente tem que estar preparado para o que nós vamos enfrentar lá na frente. Então, é muito importante o preparo. Quando nós falamos de ministério infantil, de um tempo para cá, surgiram muitas pessoas querendo treinar outros, né? E aí surgiu essa discussão aí de quem está preparado, quem não está. Então, assim, é bom você saber que tipo de preparo você recebeu. Existe preparo, né, curso que está preparando você para dar aula para as crianças, né? Não te preparou ainda para você preparar outros líderes. Então, tem esse tipo de questão. O importante é você saber qual é o tipo de preparo que você já está pronto, qual é o tipo de preparo que você recebeu do Espírito Santo e que Deus já providenciou para você, e temos que dar graças a Deus em tudo, né? Em tudo dai graças. Nós que temos esse tipo de preparo aqui, por exemplo, online, você tem que agradecer ao Senhor, porque muitas pessoas não conseguem ainda ter o aparelho, ter a internet, não conseguem participar desse tipo de preparo aqui. Outras pessoas ainda não conseguiram participar de um curso, ter treinamento. Tem pessoas que não conseguiram ainda adquirir seus livros, seus materiais. E eu tenho quase certeza aqui que todos nós temos recebido do Senhor o preparo,
instrução, ensinamentos. Nós temos Bíblias nas nossas casas, muitas Bíblias, né? Bíblias de estudo. Então, nós temos que agradecer, porque muitas pessoas vão para o campo obedecendo a Deus, mesmo sem ter preparo. Não tiveram nenhum curso, não receberam nenhuma capacitação, mas foram enviadas para o campo mesmo assim e estão obedecendo. Então, glória a Deus por essas pessoas. Eu e você que temos oportunidade de nos prepararmos, vamos dar graças a Deus por cada preparo que chega, por cada treinamento que a gente recebe, e vamos valorizar a questão do conhecimento, vamos treinar nossas habilidades, porque nós precisamos nos tornar habilidosos em várias áreas, para que Deus seja glorificado através das nossas habilidades. Amém? Obreiros aprovados. A 7ª palavra com a letra P, vamos lá. Posses. Isso aí, posses é tudo aquilo que eu possuo, tudo que você possui, incluindo o nosso tempo, nossa família, nossa casa, nossos recursos. Nós precisamos entregar nossas posses para o Senhor, que tudo aquilo que nós possuímos não fique só para o nosso deleite, mas que possamos contribuir para o avanço da obra do Senhor através das nossas posses. Quanto você tem investido em missões? Você conhece algum missionário? Você conhece agências missionárias que estão fazendo algum trabalho específico, algum trabalho incrível? Tem muitas agências missionárias fazendo trabalhos incríveis, e às vezes nós não podemos fazer como eles fazem, mas nós podemos contribuir com aquela missão, já que nós admiramos tanto a missão. Então, existem várias agências missionárias, eu desafio vocês aqui a pesquisar e conhecerem, podem comentar aí as agências missionárias que vocês amam, as agências missionárias que vocês têm contribuído. Nós estamos aqui participando da Conferência Missionária ID, então ID Missões, né, Missões ID, você já conhece, né, Missões ID, da pastora Cláudia Guimarães, ela tem projetos, procure conhecer o projeto, né, Escola Refúgio, tantos outros projetos, né, que precisam avançar dentro da Missões ID, tantas outras missões. Eu citei aqui a missão que eu amo, que é a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Eu fiz um voto com o Senhor, tenho dentro de mim que eu vou contribuir sempre para a missão da APEC no mundo. Eu fui muito abençoada por essa missão, então eu sempre contribuo com essa missão, com os missionários que estão lá. E você está aqui participando, né, dessa conferência missionária organizada pela ID Missões. Então, conheça mais esses projetos. Tem projeto para ser realizado agora, em novembro. Se eu não me engano, estão construindo mais uma escola, né, do refúgio para crianças, e tem aqui no Brasil, tem lá na África, uma benção. Então, nós temos que contribuir, ajudar, já que nós não vamos fazer, já que você não vai lá para a África ou aqui para o Nordeste brasileiro, você pode enviar a sua oferta. O 8º ponto é projetos. 8º ponto, 8ª palavra com a letra P, projetos. Acabamos de falar aqui sobre projetos. Então, Deus age através dos projetos. E a Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, né? Tem versão da Bíblia que fala: o homem pode fazer planos, o Senhor dá a resposta final. Então, eu gosto dessa versão e gosto de pensar que o homem pode fazer planos. Você pode fazer planos, você deve planejar, você deve projetar, fazer os projetos, né? E ter sonhos, desejos, e fazer os projetos, apresentar a Deus, apresentar para as outras pessoas. E Deus, então, vai realizar suas ações através dos projetos que Ele colocar no seu coração. Então, nós estamos em outubro de 2020, está na hora de projetar 2021, está na hora de nascerem os projetos para 2021. E Deus vai usar os seus servos, né? Tem um versículo da palavra de Deus que diz que Deus revela os seus segredos para os seus servos, e que Deus não faz coisa nenhuma sem revelar os seus segredos para os seus servos. Deus revela os seus mistérios para os seus servos. Então, eu e você que servimos ao Senhor, Deus fala ao nosso coração o que tem que ser feito. Então, com certeza, você tem projetos, você tem sonhos, mas que precisam ir para o papel e precisam ser declarados para que esses projetos possam se tornar realidade. Então, tem que mobilizar aí as pessoas. Deus nos dá muitas oportunidades através dos projetos, tá? De fazer o nome dele conhecido, engrandecido,
de realizar sua obra. Através dos projetos, as pessoas são alcançadas, crentes são edificados, existe, então, oportunidade de serviço, quando se existem os projetos, oportunidade de serviço para os cristãos, tá bom? Então, a letra 9 das 10 palavras com a letra P. Aí, parceria. Eu acabei de falar aqui dos projetos, mas para a realização dos projetos, você com certeza vai precisar de parcerias. Você vai precisar de pessoas para que possam executar as tarefas. Eu falei aqui, a pastora Cláudia aí comentou, né? Nós não somos bons em tudo. Você não é bom em tudo, eu não sou bom em tudo. Com certeza você tem uma habilidade ou outra, né? Eu tenho facilidade em algumas áreas, eu tenho muita dificuldade em outras áreas. Você também, com certeza, se identifica comigo. Você não é bom em tudo. Então, nós precisamos das parcerias, nós precisamos das amizades, nós precisamos dos nossos irmãos e atuarmos no corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, e os projetos vão sendo realizados para a glória de Deus. Então, parceria seria a 9ª palavra das 10 palavras com a letra P. E nós já estamos quase terminando aqui a nossa transmissão ao vivo, a nossa live de hoje. E depois da 10ª palavrinha, eu vou ter uma palavra final de encerramento, e eu espero que o Senhor, nosso Deus, já tenha falado ao seu coração através dessas 10 palavras com a letra P. A 10ª palavra com a letra P é... Tchan, 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 tchan. Proclamação. Nós falamos aqui várias vezes essa palavra, mas essa palavra não estava aqui na lista. Calma, tem tempo ainda. Então tá, então vamos com calma. Calma, pessoal. Vamos participar, então, mais aí, colocando comentários, que eu leio os comentários, a gente vai conversando. Mas essa palavra última aí, a proclamação, Deus quer que nós preguemos o evangelho, proclamação. Olha, eu gosto muito desse alto-falante aí. Eu gosto muito dessa ideia da proclamação do evangelho. Gente, eu sou uma evangelista, mas sou mesmo. E é muito importante você saber o que você é, o dom que você recebeu. Eu, graças a Deus, eu sei que eu recebi o dom, eu sou evangelista, eu gosto de evangelizar. E o evangelista, ele tem algumas características, né? E a gente é invadido, assim, por uma força de Deus, do Espírito Santo, de falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento. Já passou isso com você? Já aconteceu comigo dentro do ônibus, né? Deus mandar eu falar. Já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa, não era aquele assunto, e Deus incomodar o meu coração, pedir para eu proclamar, para eu falar a verdade do evangelho. Então, esses são os evangelistas. Mas eu creio que Deus nos deu esse chamado, essa convocação para todos nós que amamos a Ele. Nós temos que proclamar a verdade do evangelho. E eu tenho repetido isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com os meus irmãos da fé, é que o testemunho de vida é muito bom, é excelente. Nós temos que viver uma vida cristã, que a nossa própria vida possa levar outros a Cristo. Mas é necessário também falar, pregar, né? A Bíblia manda a gente fazer as duas coisas, testemunhar e pregar o evangelho. Então, por favor, não viva sem pregar, e não pregue se você não vive. Porque algumas pessoas pensam que é só viver o evangelho, eu só tenho que viver o evangelho, fazer tudo certinho, corretamente, e a minha própria vida vai dizer que quem Deus é na minha vida. Mas isso não é verdade, você tem que viver e pregar e também viver. Ocorre um problema, até mesmo dentro das famílias cristãs, é porque muitos pregam, mas não vivem. E muitos pais cristãos vivem o evangelho, são cristãos verdadeiros, mas não pregam, né, para os seus filhos. Então, toda conversão genuína, ela se dá com o entendimento. Então, a mensagem ela tem que ser vivida, pregada, explicada, né? Você tem que falar a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que os pais, né, têm que falar para os filhos em todo tempo, ao deitar, ao levantar, andar pelo caminho, falar de novo, falar e repetir. Se a criança não entendeu, você fala de novo. Se a criança precisar que você desenha, para a criança entender. E essa palavra, essa proclamação, deve ter coerência.
né, total com a vida da pessoa. Então, quando tiver uma proclamação do evangelho em coerência com a vida, né, que se vive, aí nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Eu tenho um grande sonho. Vou falar aqui a frase de Martin Luther King, né, do pastor Martin Luther King. I have a dream. Tem alguém aí que fala inglês? Entendeu aí a minha frase? I have a dream. Quem pode traduzir para mim que eu falei? I have a dream. É a frase do pastor Martin Luther King. Eu tenho um sonho, né? Eu quero ganhar as crianças do Brasil para Jesus. Eu amo as crianças do mundo inteiro com o amor de Cristo. É um amor que só Deus pode colocar no nosso coração. Um amor que não faz acepção de pessoas. Amar todas as crianças. Não importa se a criança é pobre, é rica. Não importa se a criança é menino ou menina, brasileiro, africano, americano. Com certeza, Deus nos capacita para amar todas as crianças, mas o meu sonho é alcançar as crianças do Brasil, as crianças brasileiras. Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, eu amo esse estado do Rio de Janeiro, eu nasci aqui, na cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu tenho um sonho de ver esse Rio de Janeiro transformado pela verdade do Senhor Jesus, eu tenho um sonho de ver esse Brasil transformado, mas Deus pode me enviar para as nações, Ele pode me enviar para onde Ele quiser. Se Deus me mudar de país, me mandar para outro lugar, se um dia você ficar sabendo que eu mudei para outro país, para outro lugar, você sabe que eu vou estar orando pelo Brasil, porque, como eu disse, é aqui e lá ao mesmo tempo, não tem problema nenhum se Deus me tirar daqui e me enviar para outro lugar, porque a obra vai continuar sendo feita no Brasil, com a minha oração, com a minha ajuda. Você pode ser usado pelo Senhor para que as nações conheçam o poder dele. Não importa onde você está, você pode fazer o trabalho local, né, e global ao mesmo tempo. Você pode estar aí, né, servindo ao Senhor na sua casa, dentro aí, no meio dos seus, e você pode contribuir para que lá longe, né, crianças que você nem conhece também possam conhecer o mesmo Deus que você, porque Deus é um só, e Ele é grande, Ele é poderoso, Ele ama todas as pessoas. Nós somos limitados demais para um ser humano comum, um ser humano como eu, como você. É muito difícil amar aquilo que a gente não conhece, né? É muito difícil amar todas as pessoas igualmente. Isso não é humano, né? O normal, o humano, o natural é a gente amar um mais do que o outro. Mas Deus ama igualmente todas as pessoas e Ele, o Espírito Santo, pode nos capacitar para amar igualmente todas as pessoas. Eu quero falar aqui também, aproveitar esse momento que nós estamos aqui, para dizer que tem pessoas que querem evangelizar e gostam de trabalhar só com crianças pobres, né? Mas eu quero dizer que as crianças ricas também precisam de Jesus. E quem vai pregar para as crianças ricas? Né? Você precisa ter esse olhar espiritual de ver as necessidades de uma criança rica, uma criança milionária, né, que não tem Deus, ela está na mesma dificuldade que uma criança pobre sem Deus, né? O mesmo vazio que está no coração de um adulto sem Deus, está no coração de uma criança sem Deus, o mesmo vazio que está no coração de uma criança pobre, está no coração de uma criança rica. Então, quantas crianças são ricas, têm roupas, comem, né, vai para a escola, tem balé, tem jazz, tem judô, sapateado, aula de inglês, tem motorista, mora numa mansão, mas estão sentindo um vazio, né, o vazio do tamanho de Deus, um vazio enorme, que pode levar essas crianças a problemas sérios, a transtornos. Muitas crianças tiram sua própria vida, o alto índice de suicídio das crianças com depressão, com ansiedade. Então, não é o dinheiro que resolve o problema de uma pessoa, mas é o Senhor Jesus, é conhecer a Deus. Então, você tenha compaixão também pelas crianças ricas, compaixão das pessoas de todas as nações, não importa se aquela pessoa mora na Europa, se mora na África ou na Ásia, se está mora num palacete, se mora num barraco. O pior problema do ser humano é a falta de Deus, é o pecado, é a distância, a separação de Deus. Então, nós temos uma verdade para proclamar. E essa verdade liberta as pessoas, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos um tesouro conosco, uma preciosidade que é a palavra de Deus, e nós precisamos, então, reconhecer o valor
dessa palavra, né, o valor do evangelho, como o evangelho pode transformar a vida das pessoas, transformar a vida de uma pessoa rica, que está angustiada, que está deprimida, que vai tirar a sua própria vida, e modificar, transformar a vida de uma pessoa que vive na miséria, que precisa urgentemente também sair desse estado de miséria, muitas vezes espiritual, né, pior do que a miséria física. Então, eu oro pela minha vida, para que Deus me use, me capacite, eu oro pela sua vida também, que Deus use você onde você está, né, te dando ousadia, te dando coragem, intrepidez do Espírito Santo, te dê sabedoria para você pregar para os que são seus, da sua família, da sua casa, do seu bairro, no prédio onde você mora, deve ter crianças. Eu falo sempre aqui de crianças, porque é o meu ministério específico, Deus tem me usado no meio das crianças, então eu falo bastante sobre a necessidade das crianças, que Deus pode usar a sua vida para abençoar as crianças. Eu creio também que todos podem abençoar as crianças, todos cristãos, mesmo que não tenha esse ministério específico, podem, de alguma forma, compartilhar o evangelho com as crianças. Então, se você é avô, avó, tia, se você tem sobrinhos, não deixe de proclamar, de compartilhar o evangelho com as crianças da sua casa, ao mesmo tempo que você ora e contribui para que outras crianças também sejam alcançadas com essa verdade maravilhosa que liberta as nossas vidas. Não é verdade? Então, aqui nós terminamos as 10 palavras com a letra P, 1 hora exatamente de live, mas eu quero deixar aqui alguns avisos para vocês, tá? Eu mencionei aqui algumas biografias missionárias, essas que eu ouvi desde quando eu era criança, essa é muito conhecida. Comprando Crianças para Deus é a história da Amy Carmichael da Índia. Uma história muito boa, então vale a pena você contar essa história em capítulos para as crianças. Você pode contar dentro de casa, pode contar na igreja. É uma história em 5 capítulos que fala da Amy Carmichael, uma missionária inglesa que foi servir ao Senhor na Índia. Você pode também fazer contato com um missionário na Índia e apresentar para as crianças um missionário atual que está lá na Índia, e não deixe de passar informações para as crianças sobre a Índia na atualidade, né? Mostra no mapa onde fica a Índia, leva uma bandeira da Índia, mostra para as crianças a cultura, o idioma, a língua, tudo mais, né? Vamos ver várias biografias missionárias aí, só para dar uma ideia, ó, Corre Macorre é da Mary Slessor, uma inglesa também, que foi servir ao Senhor na África, Calabar, entre os canibais, pode passar aí. Todas essas histórias eu ouvi quando era criança, tá, pessoal? Corin Timbu, eu lembro muito quando contaram para mim essa história, e eu contei também já para as crianças várias vezes, várias programações eu incluí essa biografia. Corin Timbu é uma holandesa, que foi conhecida por andar o mundo todo dando seu testemunho. Pode passar aí, porque as biografias são grandes, né, gente? Coxiri é uma história sobre os indígenas, então se você quer trabalhar esse tema com as crianças, vale a pena. Coxiri, uma história de índio, é uma história do Peru. Tem a história da Estrela, que também é da Índia. Essa história é a Estrela. Estrela, ela foi uma das meninas que a Amy Carmichael comprou lá, que estava sendo vendida, né, por tráfico de crianças. Ela se tornou também uma missionária. É uma história da Índia. Pode passar. George Miller, incrível como Deus usou a vida desse homem, que nem sempre ele foi um missionário não, tá? Ele era um cristão comum, mas depois Deus fez uma reviravolta na vida dele, ele foi grandemente usado para abençoar a vida de crianças. Então vale a pena ver a história de George Miller, contada em capítulos também. Hudson Taylor, que foi um dos pioneiros, foi pioneiro na China, e através da vida dele muitas pessoas se dedicaram para a obra missionária. A Amy Carmichael aceitou o desafio de se tornar uma missionária, ouvindo uma pregação do Hudson Taylor. Também o Charles Studi também foi um aluno dele, discípulo dele. Então, o Hudson Taylor é um grande missionário aí, né, um dos pioneiros. É linda a biografia dele. Madugu é uma história também da África, da Libéria. Então, você pode contar essa história aí para as crianças, a história de um menino que se converteu através do método das cores, do livro Sem Palavras, e ele compartilhou com seus irmãozinhos. Eles juntos evangelizaram toda a aldeia ali. Parece um pouco com o Samuelito, essa história do Madugu, só que o Samuelito é do México e o Madugu é da África. Pode passar. Aí, cada mês, você pode trabalhar uma história dela. Falamos do Samuelito, apareceu ele aí. Eu acho que o Samuelito é o best-seller, assim, é o mais conhecido de todos, é uma história do México, um milagre para Samuelito. Atrás, na contracapa, vem o mapa do México, para você mostrar para as crianças. Eu acho
fantástico, acho demais trabalhar missões com as crianças. Pode passar, se tiver mais alguma história aí, não sei. Tem várias, tá, pessoal? Quem quiser pode pedir, pode solicitar para a gente no WhatsApp da Ana Lúcia. Nós temos todos esses materiais e muito mais para compartilhar com todos aqueles que lideram Ministério Infantil. A gente indica também para você fazer o IMC, que é o Instituto Ministério com Crianças, é um curso completo para quem lidera Ministério Infantil, para quem lidera crianças. Muitos pais também fazem esse curso, querendo aprender como levar seus filhos a Cristo, como discipular. O IMC tem nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um deles tem 6 meses, né, com aulas uma vez por semana online. Então, você tem aula uma vez por semana online, as aulas ficam gravadas e fica ali vitalício, para sempre você tem acesso àquelas aulas, pode ver quantas vezes quiser. Nós estamos abrindo turma nova do nível 1 do IMC agora em novembro. Então, o período de você fazer matrícula no IMC agora, outubro, até dia 30 de outubro, você faz matrícula para você começar as aulas em novembro, tá? É só mandar WhatsApp para Ana Lúcia. A próxima live que eu vou fazer, eu tenho feito várias lives no meu YouTube, tá bom? Então, quem quiser aí, se inscreva no meu canal do YouTube, é só procurar lá Keila Araújo. Dia 26, segunda-feira que vem, hoje é segunda-feira, dia 19, na próxima segunda-feira eu vou fazer uma live sobre como prender a atenção das crianças, e eu convidei para essa live a missionária Kelt Campos, e a gente vai bater esse papo dia 26, segunda-feira, às 19 horas, não perca essa live, sobre como podemos prender a atenção das crianças para pregar o evangelho, tá bom? Eu vou fazer uma live também na sexta-feira, dia 30 de outubro, com a Ana Beatriz Ribeiro, também uma missionária da PEC, uma live interessantíssima, gente, sobre várias formas de aplicar a mensagem da salvação. Então, tem o método das cores, que é muito conhecido, a gente pode aplicar a mensagem da salvação através das histórias bíblicas, mas a gente vai bater um papo de como a gente pode evangelizar no dia a dia, numa conversa, nos enredos das histórias, das fábulas, dos contos, várias formas de aplicar a mensagem da salvação. Dia 30 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas, no meu canal do YouTube. Eu vou fazer uma série de lives também para quem lidera Ministério Infantil. Eu recebo muito WhatsApp, muitas solicitações de pessoas falando assim para mim, faz uma live para quem lidera o Ministério Infantil, né? Como organizar e desenvolver o Ministério Infantil dentro da igreja. Então, vou fazer uma série de lives. Então, segue a gente aí nas nossas redes, Keila Araújo Oficial é Instagram, aqui no Facebook é a página Ministério Keila Araújo, anota aí no seu caderno para você não deixar de curtir a página e se inscreve no meu canal do YouTube, Keila Araújo, tá bom? Em novembro vão ter essas séries, né? Sou o líder do Ministério Infantil, e agora? E eu quero bater um papo com vocês, enviem perguntas, porque nós temos algumas coisas para compartilhar com você que lidera o Ministério Infantil, como você pode organizar o ministério e desenvolver esse ministério dentro da igreja, tá? Nós estamos lançando o nosso terceiro livro, que é o CHA, para líderes de crianças. Quem está no Rio de Janeiro pode participar do lançamento, que vai ser no dia 7 de novembro, um sábado, aqui na Barra da Tijuca, na Igreja Presbiteriana das Américas, na Barra da Tijuca. Nós vamos fazer o lançamento do livro Chá. E dia 8 de novembro, no domingo, às 18 horas, vamos ter o lançamento em São Gonçalo. Então, você do Rio de Janeiro, São Gonçalo, ou da Barra da Tijuca, qualquer lugar que você esteja no Rio de Janeiro, você pode ir, ou no dia 7, no sábado, às 15 horas, na Barra, ou no domingo, dia 8, em São Gonçalo, às 18 horas, o lançamento do chá, e você já adquire o seu exemplar do livro, que está muito bom, tá? Nós temos vários materiais, é só você seguir nossas mídias sociais. Eu acabei de lançar esse material aqui, Dirigidos por Deus, que é um tema para você trabalhar com as crianças, culto infantil. Esse material aqui é muito bom, tem muita coisa. Então, segue a gente aí nas nossas mídias, envia as perguntas. Depois eu vou assistir e vou ver os comentários de vocês, tá bom? Anota aí o nosso WhatsApp para você entrar em contato, para você saber mais sobre o IMC ou qualquer coisa que eu tenha falado aqui, tá? Eu quero mandar um grande beijo para a pastora Cláudia Guimarães, que Deus abençoe os projetos, que Deus abençoe as parcerias, os ministérios, que Deus use a vida dela para abençoar as nações. E eu oro por você, pela sua vida, que Deus possa abençoar também a sua família, o seu ministério, os seus sonhos, os seus projetos,
para a glória dele, tá bom? Quero me despedir de vocês com o coração grato, tá? Muito obrigado por ter participado aqui, por ter assistido. Obrigado, tá? A todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo para todos. Tchau.